Olá, estou aqui, não Oi, estou. prof, tá ouvindo? Agora sim. Eu acho que você não corrigiu a lista ainda. Tá, então vamos começar corrigindo essa. E aí depois a gente tenta, não sei se vai dar tempo, corrigir a de termometria. E a de condução ainda está aberta, eu acho ainda, né? Aí eu não vou corrigir hoje. Se ainda está aberto, eu corrijo depois que fechar. Mas se vocês tiverem alguma dúvida da lista, podem perguntar que eu ajudo, tá? Mas a ideia é deixar que vocês façam e depois a gente corrige. Deixa eu achar a prova, então. Tá, cadê? Tá abrindo, sem pressa, querido. Eu ganhei um computador novo da escola, porque esse meu aqui eu acho que tem uns 10 anos. E segunda-feira eu peguei ele e até hoje eu ainda não tirei da pasta. E não tive tempo. Pense. Eu não aguento mais esse computador aqui, ele leva 2 horas para fazer qualquer coisa. Mas eu não peguei o outro ainda por falta de tempo, né? Duro. Ontem eu tinha conselho de vocês, né? E aí ontem eu estava corrigindo a atividade de vocês para o conselho. Meu Deus. Correria. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem como que tá o meu queridinho. Agora abri. Vocês estão as milhões de vezes que eu clico no mouse? Que tristeza. Vamos, querido. Que coisa, travou tudo agora. Ui. Oi? Tá tirando, não?
Voltei. Ai, tristeza. Vamos ver se agora vai. Aí, beleza, começar a corrigir a lista, já perdendo tempo demais. Questão 1. É essa, né? Essa é a avaliação de vocês. Questão 1, alguém quer ler? Então, vamos lá. Ao colocarmos um prego entre dois dedos que produzem a mesma força, de modo que a ponta do prego é pressionada por um dedo e a cabeça do prego pela outra. O dedo que pressiona ao lado da ponta sente dor em função B. A pressão seria inversamente proporcional à área para uma mesma força. B. A força ser diretamente proporcional à aceleração e inversamente proporcional à pressão. C. A pressão ser diretamente proporcional à força para uma mesma área. D. A sua área de contato ser menor e, em consequência, a pressão também. E. O prego sofrer uma pressão igual em ambos os lados, mas em sentidos opostos. Então, qual que é o item correto? Oi, agora eu tô aqui, né? Não caiu, né? Ah, muito bem, Henrique. Então, o item certo é a letra A, né? O que acontece quando a gente pega um prego e aí aperta assim com os dois dedos, né? Isso que a questão está dizendo. A gente sente dor na parte do prego, digamos, tem a cabeça e a ponta, né? A gente sente dor na parte da pele, tem uma área mais fina, né? Se a área é mais fina, como pressão e área são inversamente proporcionais, como a área é menor, a pressão vai ser maior. Então, você vai sentir dor ali naquela região. Então, o item correto é a letra A. Claro isso para todo mundo? Tem alguma dúvida dessa questão? Não? Eu acho que eu tô com muita coisa aberta. Deixa eu fechar um pouco de coisas melhor aqui. Tá feio. Ele é capaz de eu fechar e ele fechar tudo. Ele faz isso. Mas vamos tentar. Questão 2, então. Considere a pressão atmosférica igual a 1 vezes 10 na 5 Pascal. Determine a pressão total sobre um mergulhador que se encontra a 30 metros de profundidade.
Considere a densidade da água igual a 1 kg, 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, deixa eu tentar escrever aqui. Bom, essa é uma questão... Cristo. Essa é uma questão de pressão total, né? Que quando a gente falou sobre pressão dos líquidos e pressão total. Quando você tem um recipiente, o líquido dentro desse recipiente vai fazer uma pressão que depende da densidade, da aceleração da gravidade e da altura. Se o recipiente estiver aberto, além da esfera, então se estiver num lago ou no mar, além da pressão da coluna que a gente tem do líquido, temos mais a pressão atmosférica, certo? Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, se o bonito aqui me permite. Vamos, filho. Mas que coisa. Agora foi. Não tenho querendo entrar. Pera. Aí. Tem que assistir assado, né? Eu tentar fazer as coisas e não dá certo. Vou ficar meio travado. Vai ser muito engraçado. Não vai rolar. Eu vou tentar resolver, então, pelo chat. Aqui pelo chat do Meet, tá? Então, a pressão total, porque lá não está respondendo. Vamos ver se aqui vai responder, porque também não. Aí eu fecho as portas, né? Como se diz. A pressão atmosférica, a pressão total, então, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão do líquido DGH. O sistema está sobrecarregado, apareceu um aviso. Ah, meu Deus. Autodestruir, daqui a pouco vai aparecer ali. Aí eu quero ver. Tá, então, a pressão total vai ser a pressão atmosférica mais a pressão do líquido DGH. A pressão total, então, vai ser a pressão atmosférica, é 1 vezes 10 na 5 pascal, mais a pressão do líquido, que é a densidade do líquido, que ele diz que é 10 na 3, vezes o G, que é 10, vezes a profundidade, que é de 30 metros. Isso? Ok. Quando eu tenho uma soma e multiplicação, primeiro faz a multiplicação aqui, depois a gente soma. Então, vai ficar pressão total igual, guarda ali o 10 na 5, e aí multiplica. 30 vezes 10 na 3 vai ficar 10 na 3, mais um 0, 10 na 4, mais um 10, mais um 0, 10 na 5. Então, fica 3 vezes 10 na 5. Estão me acompanhando? E aí, agora, soma com base de 10, a gente soma os números da frente, mantém a base, mantém o expoente. A única coisa que os expoentes têm que serem iguais. Como são iguais, então, é só somar 3 mais 1, que dá 4. Então, a pressão total sobre aquele mergulhador que está a 30 metros de profundidade vai ser de 4 vezes 10 na 5 pascal, ou 4 atm. Ok? Alguma dúvida dessas questões de pressão atmosférica, de pressão do líquido? Não? Tranquilo? Ok. Acho que agora eu voltou lá para eu poder escrever lá. Ó. Filho de uma mãe. Questão 3, então. Agora, ele não deixa nem eu baixar. Ah, deixou. Questão 3. Analise as proposições a seguir, classificando-as em verdadeiras e falsas e justificando as falsas. 1.
Para repetir a experiência realizada por Evangelista Torricelli, comparando a pressão atmosférica com a pressão exercida por uma coluna de mercúrio, é necessário conhecer o diâmetro do tubo, pois a pressão exercida por uma coluna líquida depende do seu volume. Essa questão aqui é falsa ou verdadeira? Falso. Por que é falso? Como a gente falou agora ali naquela questão do mergulhador, né? A pressão do líquido, ela depende da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da altura. Ela não depende do volume, tá? Então, ela é falsa por isso, porque ela não depende do volume, ela depende da altura do líquido, ok? 2. Quando se introduz a agulha da seringa, de uma seringa numa veia do braço para se retirar sangue, este passa da veia para a seringa por causa da diferença de pressão entre o sangue na veia e o interior da seringa. Tá, então, sempre que um objeto estiver sob pressão, ele vai tentar ir para algum lugar que tenha menos pressão. Tá? Então, a tendência é que as coisas sempre fluam para menor pressão. Então, quando você introduz a agulha lá, a pressão no teu corpo é maior que a pressão na seringa. Por isso que o corpo vai jogar aquele sangue para dentro da seringa, ok? Então, essa daqui é verdadeira. Certo? Alguma dúvida? Questão 3. Usando um canudinho, seria muito mais fácil tomar um refrigerante na Lua do que na Terra, porque a força de atração gravitacional na Lua é menor. Tá, para tomar de canudinho, a atração gravitacional tem alguma coisa a ver com isso? Lembra, o que eu falei quando eu disse que a gente consegue tomar de canudinho por causa da pressão atmosférica? É por causa da pressão atmosférica, tá? Quando a gente faz, é semelhante a esse processo da seringa, tá? Quando a gente faz o ato de sucção, a pressão dentro da boca fica menor do que a pressão fora, que é a pressão atmosférica. E aí a pressão atmosférica empurra o suco para dentro do canudinho. Na Lua não tem atmosfera, então na Lua não dá para tomar nada de canudinho porque não tem pressão atmosférica. Então não tem nada que vá fazer essa diferença de pressão entre dentro e fora. Então essa daqui é falsa, porque na Lua não tem pressão atmosférica. E não tem nada também a ver com a gravidade, ok? Ok? Tranquilo? Tudo bem. Questão item 4. Uma pessoa explodiria se fosse retirada da atmosfera terrestre para o vácuo. A pressão interna do corpo seria muito maior do que a pressão externa nula no vácuo e empurraria as moléculas para fora do corpo. Este é um dos motivos pelos quais os astronautas usam roupas especiais para missões fora do ambiente pressurizado de suas naves. Essa é verdadeira também, né? Porque é isso que acontece. As coisas tendem a ir para menor pressão. Como a pressão fora, no vácuo, seria menor, então todas as partículas do corpo, elas tenderiam a vir para fora. Então, explodiria, né? Então, essa daqui também é verdadeira. Ok? Item 5. É possível a medida aproximada da altitude pela variação da pressão atmosférica. Tá, então, como a pressão atmosférica é causada pelos gases da atmosfera, quando a gente sobe, quando a gente varia a altitude, a coluna de gás, assim como a coluna de líquido depende para a pressão dos líquidos, a coluna de gás vai depender para a pressão dos gases, né? Para a pressão atmosférica, que é causada pelos gases que compõem a camada atmosférica. Então, quando a gente vai em uma altitude maior, a camada de gás ali, as partículas que tem fazendo pressão, é menor, por isso que a pressão é menor, certo? Então, se eu vou para um lugar e eu consigo identificar que a pressão mudou, então eu consigo saber que a altitude mudou também. Então, ela é verdadeira também. Ok? Tudo bem dessa questão? Ok. Questão 4. Um carro cujo peso é 10.000 newtons necessita ser erguido em uma oficina mecânica. Para isso, conta-se com o auxílio de uma prensa hidráulica.
Ele está apoiado sobre uma plataforma de um cilindro cujo raio, então, o raio é de 5 metros. Qual deve ser o valor da força F1 aplicada sobre o cilindro de raio 1? Então, aqui vai ser R1 igual a 1 metro, e aqui é R2 de 5 metros, e a força 2 é de 10.000 newtons. E eu quero descobrir quanto que vai ser a força 1. Opa. Ok? Tá, então ele está dizendo que tem um carro de 10.000 newtons que precisa ser erguido. E aí ele quer saber qual a força que eu preciso aplicar aqui para erguer esse carro. Essa é uma questão de prensa hidráulica, equação de prensa hidráulica, força 1 sobre área 1 igual força 2 sobre área 2. Lembrando que o 2 a gente usa quando está se referindo à área maior e o 1 quando a gente está falando da área menor, tá? Então, o maior aqui, a força é 10.000 newtons, o raio 5 metros, o menor, o raio é 1 metro e a força que eu quero descobrir, ok? Então, tá. Mas nós precisamos usar área, e o problema fornece raio. Então, o primeiro passo é encontrar a área 1 e a área 2. Esse cilindro, essa área aqui é uma área circular, certo? Então, a gente vai calcular a área do círculo, que é π. Será que eu acho π aqui? Inserir. Que é π r ao quadrado, né? Então, π r ao quadrado, a área do círculo. Opa, área do círculo. A área 1, então, vai ser o π vezes o raio 1 ao quadrado, e a área 2 vai ser o π vezes o raio 2 ao quadrado. A área 1 vai ser 3,14, que é o π, vezes o raio 1, que é 1 ao quadrado. Então, a área 1 vai ser de 3,14 metro quadrado. Opa. Ok? E a área 2 vai ser π raio 2 ao quadrado. Que vai ser igual a 3,14 vezes o raio, que é 5, né? 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar uma área de... Vocês têm aí fácil? 25 vezes 3,14. Deixa eu achar o gabarito de vocês. Dá 19.625. Questão 4, 78,5, né? 78,5 metros quadrados. Nossa, que coisa. Tá, então, a equação da prensa hidráulica, F1 sobre A1. Vou inserir aqui uma caixa de texto. F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. F1 é o que a gente quer descobrir. Querido, vamos.
A1, 3,14, F2, 10.000 e A2, 78,5. Ok? Estão acompanhando? Travou de novo? Não, tá aqui, tá. Travou só o meu computador, né? Bonito. Esse problema é o computador ou a pecinha atrás, né? Ai, ai, ai. Aqui vai, aqui não vai, porque aqui não vai, não deixa eu escrever. Então, eu vou continuar aqui mesmo. Essa coisa. Esse jonho, vai ficar bem bonito, mas tudo bem. Tá, então aqui, prensa hidráulica F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. F1 é o que eu quero descobrir. A1, 3,14, igual a F2, que é 10.000, dividido por A2, que é 78,5. Esse 3,14 que está dividindo vai passar para o outro lado, multiplicando, né? Aí, calculando ali, vai dar uma força de... Então, a força que eu preciso usar para erguer aquele carro de 10.000 newtons é de 400 newtons, certo? Então, uma pessoa de 40 quilos conseguiria erguer um carro de 1.000 quilos, ok? Usando uma prensa hidráulica. Acompanharam a questão? Conseguiram acompanhar a questão, apesar dos atrapalhos? Sim? Ok. Então, prensa hidráulica é isso que a gente vai usar, né? Só você tem que cuidar que precisa da área, não do raio. O raio, na verdade, você usa para encontrar a área e aí sim substitui a prensa hidráulica. Questão 5. Uma bailarina rodopia com um pé no solo e outro no ar. Seja P a pressão média sobre o chão, debaixo de um pé. Qual será a pressão exercida quando os dois pés estiverem no chão? Tá, então, nós sabemos que pressão é... Esse corretor. Pressão, ó. Força sobre área. O que isso significa? Significa que a pressão é diretamente proporcional à força, ou seja, quanto maior a força, maior a pressão, e inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, menor a pressão, e vice-versa. Quanto menor a área, maior a pressão, ok? Aí a situação é o seguinte, nós temos uma bailarina com um pé no chão. Quando ela está com um pé no chão, a pressão é P. Aí ela coloca os dois pés. O que vai acontecer com a pressão? A área está aumentando o dobro, certo? Pressão e forças, pressão e área são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Aqui está aumentando a área. O mesmo tanto que aumenta a área é que diminui a pressão. Então, se a área está aumentando por 2, né, está sendo o dobro, a pressão vai ser diminuída por 2 também. Ou seja, a pressão vai ser dividida por 2. Ok? Claro essa questão entre pressão e área? Ok? Tranquilo? Beleza. Questão 6, então, é uma questão de vasos comunicantes, né? Um tubo em U. Dois líquidos estão em equilíbrio num tubo em U, conforme a imagem. Sabendo que o líquido A tem densidade 0,5 gramas por centímetros cúbicos, em densidade do A 0,5 gramas por centímetro cúbico, calcule qual a densidade do líquido B. A densidade do líquido B é o que eu quero descobrir. Tá. Essas questões, o ponto de partida é quando eu estou no mesmo nível, no mesmo líquido, as pressões são iguais, tá? Então, se eu tenho uma separação ali entre dois líquidos, eu vou desenhar uma linha onde, nessa região de separação, e aí eu sei que até nessa linha eu tô no mesmo líquido,
no mesmo nível, então as pressões são iguais, tá? Então, aqui eu vou chamar de ponto B e aqui eu vou chamar de ponto A. E o ponto de partida é que a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. Por quê? Porque estão no mesmo nível, no mesmo líquido. Quem que faz pressão no ponto A? Se o tubo é aberto, é a pressão atmosférica mais a pressão daquele líquido A, que é a densidade do líquido A vezes o G vezes a altura do líquido A. Quem que faz pressão no ponto B? Se é aberto também, pressão atmosférica mais a pressão do líquido B, que depende da densidade do B, do G e da altura do B. E aí a gente vai igualar essas duas pressões, essas duas expressões. Pressão do A, que é isso daqui, vai ser igual à pressão do B, que é isso daqui. Ok? Temos pressão atmosférica dos dois lados, então vai cancelar. Tem G dos dois lados, então vai cancelar também. E aí sobra aqui a densidade do A vezes a altura do A vai ser igual à densidade do B vezes a altura do B. Densidade do A é 0,5. A altura do A é o que dá no desenho aqui, 5 centímetros. É isso, né? Aqui é A e aqui é B. Isso. Vezes 5 igual densidade do B, que é o que eu quero descobrir, vezes a altura do B, que é 10. 0,5 vezes 5 dá 2,5. Isso igual densidade do B vezes 10. Esse 10 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividido. Então, fica 2,5 dividido por 10. Então, a densidade do B vai ser igual a 0,25 gramas por centímetros cúbicos. Ok? Entendida a questão? Alguma dúvida? Tranquilo? Sim? Então tá. Questão 7. Um corpo de volume 200 centímetros cúbicos. E densidade. Então, densidade do corpo, 0,6 gramas por centímetro cúbico. E aqui é o volume do corpo também. Flutua num líquido cuja densidade, então, densidade do líquido, igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Calcule a intensidade da força vertical necessária para que o corpo fique totalmente mergulhado no líquido. Tá, então vamos analisar a situação. Eu tenho um objeto que está dentro do líquido, de um líquido, e eu quero saber qual é a força vertical que precisa para que esse corpo fique todo dentro do líquido. Que forças atuam nesse corpo? Nenhuma? Caiu minha internet de novo? Travou meu computador? Morri? Pensa lá, você tem um objeto dentro de um líquido. Que forças atuam sobre ele? Gravidade, força, peso, para onde? Peso, ok. Para onde? Para cima ou para baixo? Para o lado, para diagonal, sei lá. Onde que fica o peso? Para baixo. Ok, então tem peso para baixo. E o que mais? Só o peso? Empuxo para cima. Muito bem. Então, você tem duas forças. Peso para baixo, empuxo para cima. Ele quer saber a força para que o corpo fique dentro da água. Então, ele quer saber a força resultante, certo? Se eu tenho duas forças, a resultante vai ser a soma dessas duas.
No caso, uma para cima, uma para baixo, uma vai ser positiva e uma vai ser negativa, tá? Então, é isso que ele quer saber. Ele quer saber a resultante dessas duas forças. Então, a força resultante vai ser igual ao empuxo menos o peso, certo? Então, calcula o empuxo, calcula o peso, diminui e você tem a força necessária para que ele fique dentro da água. Como é que calcula empuxo? É densidade do líquido vezes o G vezes o volume submerso. Aí nós temos um problema, tá? De grandeza. Se eu tenho o G na equação e eu não consigo cancelar ele, porque se eu vou multiplicar aqui, ele tá aqui, né? Eu não vou cancelar ele. O G está em unidade do SI. Então, todas as outras grandezas também tem que estar em unidade do SI. Densidade tem que estar em quilograma por metro cúbico, volume tem que estar em metro cúbico, tá? Ele quer que o corpo fique todo dentro da água. Então, o volume submerso vai ser igual ao volume do corpo todo, né? Como é que passa de centímetro cúbico para metro cúbico? Multiplica por 10 na menos 6. Tá? Então, aqui o volume de 200 centímetros cúbicos vai ser igual a 200 vezes 10 na menos 6. Se quiser já passar para escrever isso daqui mais bonitinho, pode. Senão, no final também dá certo. Então, fica 200 vezes 10 na menos 6 metros cúbicos. E a densidade também precisa ser passada de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Faz isso multiplicando por 1000. Então, aqui, 0,6 vezes 1000 vai dar 600 quilograma por metro cúbico. E aqui vai dar 0,8 vezes 1000, 800 quilograma por metro cúbico. Agora, eu posso trabalhar com isso daqui. Então, a densidade do líquido é 800 vezes o G, que é 10, vezes o volume submerso, que como todo o corpo vai ficar dentro d'água, vai ser o volume total do corpo. Então, 200 vezes 10 na menos 6. Ok? Ctrl+C, Ctrl+V. Aí, eu tenho 8, 1, 2, 3, 4, 5 zeros aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quanto que vai ficar. 8 vezes 2 vai dar 16. Vou lá. Vezes. Vamos contar os zeros positivos, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, fica vezes 10 na 5. Vezes aquele 10 na menos 6. Ok? Estão acompanhando? Então, aqui vai sobrar 16 vezes 10 na menos 1, ou 1,6, né? Posso fazer direto aqui 1,6 newtons. Porque empuxo é força, a unidade de força é newtons. Acompanharam como eu calculei empuxo? Sim? E aí o peso, como que calcula peso? M vezes G. A gente sabe que densidade é igual a massa sobre volume. Então, se eu quero a massa, eu posso passar esse volume que está dividindo para o outro lado multiplicando. Então, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Então, a massa do corpo vai ser igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo, tá? Vou usar isso daqui para encontrar o peso. Densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes o G. A densidade do corpo que o problema dá é 600 kg por metro cúbico, o G é 10, o volume do corpo, 200 vezes 10 na menos 6 também. Ok? Multiplicando, então, aqui vai ficar 6 vezes 2, 12. Aí, de novo, vai ficar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10 na 5,
vezes 10 na menos 6, vai sobrar 10 na menos 1, então eu posso escrever tudo isso como sendo 1,2. Posso fazer aqui direto? 1,2 newtons. Então, a força resultante vai ser o peso, o empuxo menos o peso, que é igual a 1,6 do empuxo, menos o peso, que é 1,2, que dá igual a 1,33, né? Ok? Acompanharam a questão? Por que eu falei 1,33? Eu vi em algumas provas isso, tá? 1,6 menos 1,2 igual a 1,33. Tá errado. Só que se eu tivesse visto em uma prova, ok, né? Faz parte de se confundir assim, tudo bem. Só que eu vi em mais de uma prova. Isso significa que é cópia, né? Então, a ideia de tentar fazer a prova ali, como eu já falei para vocês, em 2 aulas, era que diminuísse essas cópias, né? Eu vi que não adiantou, que mesmo assim teve cópias. Mas se vocês forem copiar, pelo menos analisem, né, a questão, analisem se está certo. 1,6 menos 1,2 não é 1,33, né? Como que vai ser? Tá? Então, querem copiar, não conseguiram resolver, o colega conseguiu, pegou do colega, ok, mas analisem isso se está certo ou se não está certo, né? Ok? Tudo bem? Entenderam a questão? Alguma dúvida? Em relação ali à notação científica, a multiplicação, tudo tranquilo, tudo certo? Ok. Muito bem. Então, questão 8. Ai, que dor no meu pescoço. Um objeto é composto de 2/3 de seu volume de material de densidade 8 gramas por centímetro cúbico e o restante de material de densidade 4 gramas por centímetro cúbico. Calcule a densidade desse corpo em grama por centímetro cúbico. Tá, então, quando você tem um objeto que é composto de 2 materiais diferentes, a gente tem densidade da mistura. A densidade desse objeto vai ser a massa total. O que é essa massa total? A massa do objeto da substância 1 mais a substância 2, dividido pelo volume da substância 1 mais o volume da substância 2. Então, deixa eu escrever aqui. A densidade da mistura vai ser igual a massa total sobre o volume total. Essa massa total é a massa da substância 1 mais a massa da substância 2 dividido pelo volume da substância 1 mais o volume da substância 2. Nesse problema, ele diz o seguinte, ele diz que um objeto é composto de 2/3 de seu volume de um material. Tá? Então, a densidade 1, que é dada ali, é de 8 gramas por centímetro cúbico. E quanto que é o volume 1? Ele está dizendo que 2/3 do material tem esse volume, tem essa densidade. Então, esse é o volume 1. O volume 1 vai ser 2/3 do volume total, ok? E aí, o resto tem densidade 2, de 4 gramas por centímetro cúbico. Quanto que é o resto de 2/3? Então, o volume 2, que vai ser o resto, vai ser o resto. Quanto que é o resto de 2/3? O resto de 2/3 é 1/3. Ok? Aí a gente sabe que densidade é massa sobre volume. Ó, densidade da mistura, massa da substância 1, massa da substância 2, dividido pelo volume 1 mais o volume 2. Nós não temos a massa 1 e a massa 2, mas a gente pode descobrir a massa 1 e a massa 2 para poder substituir aqui. Como que a gente faz isso? A gente sabe que densidade é massa sobre volume. Então, se eu quero a massa, esse volume que está dividindo vai passar multiplicando. Então, vai ficar massa igual a densidade vezes o volume. A massa 1 vai ser a densidade 1 vezes o volume 1, que é
densidade 1 é 8, vezes o volume 1, que é 2/3 do volume total V. Eu vou fazer aqui. Opa, aqui. 2/3 do volume total. Eu vou colocar o volume aqui multiplicando com 2 para não confundir, para não achar que ele está dividindo, né? Porque eu fazendo aqui, ele vai ficar aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui para você saber que o multiplicado é em cima. Aqui também, né? É dividido por 3 só. O volume fica lá em cima, tá? Então, aqui, a massa 1 vai ficar densidade 1, que é 8, vezes o volume 1, que é 2/3 do volume total. Então, aqui vai ficar 8 vezes 2, 16 do volume total, dividido por 3. Então, fica 16/3 do volume total. Ok? E a massa 2, mesma coisa. Massa 2 vai ser densidade 2 vezes o volume 2. Que nesse caso aqui vai ser densidade 2 é 4 vezes o volume 2, que é 1/3 do volume total. Ok? Aí agora a gente põe lá para somar, ó. A massa, a densidade da mistura vai ser a massa 1, que é 16/3 do volume total, mais a massa 2, que é 4/3 do volume total. Ok? Estão acompanhando? Dividido, tudo isso dividido pelo volume total, que é V1 mais V2, que o volume total eu vou chamar de V, ok? Aí eu posso colocar esses V's que tem aqui em cima em evidência, né? Então, vai ficar V vezes 16/3 mais 4/3. Tudo isso dividido por V. Aí tem V em cima e V embaixo. Então, cancela os V's e sobra 16/3 mais 4/3. 16 mais 4, 20/3, que dá aproximadamente... Quanto que dá 16/3? 5, alguma coisa, né? Ou 6, alguma coisa. 6,67 gramas por centímetro cúbico. Ok? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Sim? Ok. Sim, sim, sim. Beleza. Então, vamos à questão 9. Alguém quer ler? Deixa eu tomar uma água. Que silêncio, gente. Falem comigo. Um tijolo de 30 newtons tem dimensões 16 centímetros por 8 centímetros por 4 centímetros. Calcule em unidades do SI a menor pressão que o tijolo exerce na superfície de apoio. Tá, então, esse tijolo, ele é tridimensional, né? Esses dias a minha também tava aqui, uma chata. Hoje eu botei ela pra rua, porque é muito chata. Tá, então é tridimensional, né? Então ele pode fazer pressão na superfície de 3 formas. Quando ele estiver apoiado sobre essa área, ou sobre essa área, ou sobre essa área, certo? Ele tá dizendo que... Deixa eu voltar lá. Não, agora não. Tá, aqui, isso. Ele está dizendo que a força é 30 newtons, então, pressão é
Vamos, querido. Último dia que eu uso esse computador. Por favor, não tem condição. Tá, então, a pressão é igual a força sobre área. A força ele dá. A força ele dá que é 30 newtons. E ele quer a menor pressão. Quando que vai ter a menor pressão? Quando a área for... Oi? Quando vai ter a menor pressão? Quando a área for maior. Muito bem, Carolina. Isso aí. Então, a menor pressão é quando a área for maior. A maior área é quando tiver desse jeito aqui, né? 16 por 8. Só que aí ele pede em unidades do SI. Então, você tem que passar esses centímetros para metros, tá? Então, a área... Gente, estou com ódio desse computador, você não tem noção. A área vai ser 16 centímetros por 8 centímetros. Só que aí temos que lembrar que é em unidades do SI. Como que passa de centímetro para metro? Divide por 100. Então, 16 por 100, 0,16. 8 por 100, 0,08. Então, a área vai ser igual a 0,0128 metros quadrados. É isso? Então, a pressão vai ser 30 dividido por 0,0128, que vai dar uma pressão de 2.343,75 Pascal ou Newton por metro quadrado. Ok? Alguma dúvida dessa questão? Teve gente, não sei por que escreveu só 2,3, calculou tudo certinho ali, 0,0128, só que colocou só 2,3. Não é 2,3, né? É 2.000. Faz muita diferença, né? Se o teu salário é 2.000, teu chefe te dá R$2, você aceita? Né? Então, os zeros fazem falta. Ok? Entendida a questão 9? Tudo bem? Ok. Então, questão 10. Em um lugar onde a pressão atmosférica é igual a 1 vezes 10 na 5 Pascal, determine a pressão total sobre o mergulhador que se encontra a 45 metros de profundidade. Igual? Jura que eu botei duas questões iguais? Olha, se deram bem, hein? Tá, então essa questão é igual à questão, qual que era aquela? A 2, né? De pressão total. Então, a pressão total vai ser igual à pressão atmosférica, porque é um lago aberto. Lago, sei lá, ele diz que é lago, não diz o que é, mas é um mergulhador que está embaixo de alguma coisa, ou do mar, ou do lago, mais a densidade do líquido, vezes G, vezes a profundidade. Então, a pressão total vai ser igual à pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 na 5, mais a densidade do líquido, que é 10 na 3, mais o G, que é 10, vezes o G, que é 10, vezes a altura, que é 45. Primeiro multiplica, depois soma. Então, deixo 10 na 5 aqui e vamos somar lá.
10 na 3 vezes 10 dá 10 na 4, 45 eu posso jogar uma vírgula para lá e aí ficar 4,5 vezes 10 na 5, para eu poder somar com aquele 1 vezes 10 na 5, né? E aí vai dar uma pressão total de 5,5 vezes 10 na 5. Fiz muito rápido aqui ou vocês acompanharam, sabem o que eu estou fazendo? Tranquilo? Tranquilo? Alguma dúvida dessa questão sobre hidrostática que nós enterramos agora? Veremos ela agora só no exame, quem precisar. Tudo certo, tranquilo, entendido. Ok, muito bem. Então, vamos passar a discutir a termologia, termometria, termodinâmica, tudo que envolve termo agora, tá? E aí, vamos fazer isso a partir da lista de exercícios, tá? Então, na aula passada, a gente viu... Deixa eu compartilhar aqui, como faz muito tempo, né? Vou fazer um resumão aqui para vocês, antes de corrigir. Então, a gente começou a discutir a termologia, que é o estudo da temperatura, ou tudo que está relacionado à temperatura. E aí, a primeira parte da termologia que a gente estudou é a parte de termometria. O que é termometria? Ai, caramba. Como medir a temperatura, tá? Então, a temperatura, ela é definida como sendo o grau de agitação térmica das partículas que compõem um corpo. Quanto maior a temperatura, mais agitada vão estar essas partículas, porque a temperatura está relacionada com a energia cinética dessas partículas, certo? O que é a energia cinética? Lembram lá do primeiro ano? A energia cinética está relacionada com o movimento, né? Quanto maior o movimento, maior a energia cinética. Então, quanto maior o movimento, maior a temperatura, certo? Então, a temperatura está relacionada com essa energia cinética das partículas. Tá, então, se a temperatura é energia cinética das partículas que compõem esse corpo, como é que a gente mede essa temperatura? A gente vai medir a temperatura através de uma grandeza, através de medidas indiretas. A gente vai medir a temperatura indiretamente através de outras grandezas, como volume, pressão, etc, tá? Então, aqui. Para medir a temperatura, então, primeiro a gente precisa definir o que é o equilíbrio térmico, para daí podermos medir essa temperatura. Então, o que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é uma definição bem importante quando a gente fala aqui em termologia, termometria, termodinâmica, tá? O equilíbrio térmico consiste em, quando a gente coloca dois objetos de temperaturas diferentes, uma maior e uma menor, vai haver uma troca de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, até que os dois atinjam a mesma temperatura. Essa troca de energia é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Então, definindo o equilíbrio térmico, a gente pode medir a temperatura. Por quê? Se eu sei que um objeto A está em equilíbrio térmico com um objeto B, e o objeto B também está em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então eu posso dizer que o corpo A e o corpo C também estão em equilíbrio térmico entre si. E aí, a partir dessa definição, eu posso construir um aparelho que meça a temperatura. E aí, eu posso usar esse aparelho para comparar a temperatura de objetos diferentes, né? E aí, então, a partir dessa definição, a gente consegue construir os termômetros. Termômetros são dispositivos, instrumentos que eles se baseiam na capacidade de dilatação e contração de algumas substâncias que são chamadas de substâncias termométricas, tá? Então,
A gente vai ver logo em seguida, daqui a alguns dias, que quando a gente aumenta a temperatura de um objeto, a gente vai aumentar todas as dimensões desse objeto, ok? E aí a gente vai usar essa característica para medir a variação de temperatura, tá? Então, os termômetros mais comuns, esses aqui de vidro, tem um líquido dentro. Quando a gente aumenta a temperatura, esse líquido aumenta a altura aqui também. Então, eu sei que aumentou a temperatura, tá? Agora, quando aumenta 1 centímetro, como que eu relaciono esse 1 centímetro com alguma temperatura? Para isso, foram criadas as escalas termométricas, para saber quanto que equivale cada risquinho ali, digamos, do termômetro, ou alguma outra grandeza utilizada para medir temperatura. Atualmente, em uso, nós temos as 3 escalas que a gente discutiu na aula. A escala Celsius, que é o que a gente usa aqui no Brasil, que é usada em alguns países aqui da América do Sul. A escala Fahrenheit, que é usada nos Estados Unidos e nos países europeus. E a escala Kelvin, que é a escala do SI, que é conhecida como escala absoluta, porque ela tem o zero absoluto. Né? Eu acabei não falando ali, mas a gente viu nas outras aulas, que não existe um limite superior de temperatura, né? A gente pode subir na temperatura o tanto que quiser, mas existe um limite inferior de temperatura. Por que existe um limite inferior de temperatura? A temperatura está relacionada com a agitação térmica das partículas. Não ter agitação térmica significa que a partícula está morta, ok? E aí foi conseguido chegar teoricamente em qual seria esse valor, e ele é de menos 273 graus Celsius, que equivale a zero absoluto na escala Kelvin, ok? Por isso que a escala Kelvin é considerada como escala absoluta, porque ela que tem o zero absoluto, certo? E aí, nós vimos como relacionar essas 3 escalas, né? Então, a relação entre a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin é essa daqui. O ponto de fusão na escala Celsius equivale a 0 graus, na escala Fahrenheit 32, na escala Kelvin 273. O ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius na escala Celsius, 212 na escala Fahrenheit e 373 na escala Kelvin. E aí, como que a gente faz para comparar as 3 escalas? Porque não é uma comparação linear, tá? Não dá para fazer uma regra de 3 direto. A gente precisa fazer uma comparação, uma relação entre essas escalas, comparando as distâncias, tá? Como é que a gente faz isso? Semelhante à semelhança de triângulos. A gente pega aqui no intervalo, no meio, entre a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão, uma temperatura qualquer em Celsius, uma temperatura qualquer em Fahrenheit, uma temperatura qualquer em Kelvin. Essa distância sobre essa é semelhante a essa distância sobre essa, que é semelhante a esta sobre essa, ok? O que é essa distância aqui? É a temperatura em Celsius qualquer menos zero, dividido por essa distância aqui, que é 100 menos zero, tá? Tá aqui. Igual a essa distância aqui, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por essa distância aqui, que é 212, menos 32. E vai ser igual também a essa distância aqui, que é a temperatura em Kelvin, menos 273, dividido por essa distância, que é 373, menos 273. Agora, resolvemos. TC menos 0, TC, 100 menos 0, 100. TF menos 32 continua, 212 menos 32, 180. Igual TK, temperatura em Kelvin, menos 273, dividido por 373 menos 273, que fica 100. A gente pode simplificar isso daqui, dividindo todos os denominadores por 20. E aí vai ficar TC sobre 5, igual a TF menos 32 sobre 9, igual a TK menos 273 sobre 5. Essa é a relação entre as 3 escalas, mas eu nunca vou usar ela em 3, tá? A gente sempre vai usar em pares. Se eu quiser fazer a relação entre Celsius e Fahrenheit, pega as 2 primeiras, relação entre Celsius e Kelvin, pega a primeira e a última, relação em Fahrenheit e Kelvin, pega as 2 últimas. Essa relação aqui que a gente construiu
para essas 3 escalas, ela é válida para qualquer escala, tá? E, inclusive, para eu comparar uma escala de temperatura e qualquer outra coisa, volume, pressão, altura, qualquer coisa que eu queira comparar, ok? A gente sempre vai operar dessa forma, tá? Comparando as distâncias, certo? Muito bem, e aí tinha ficado exercícios, né? Deixa eu pegar aqui para a gente resolver. Deu? Deu. Um estudante observa que em certo instante a temperatura de um corpo na escala Kelvin é 290 Kelvin. Após 2 horas, esse estudante verifica que a temperatura desse corpo na escala Fahrenheit é 86 graus Fahrenheit. Nessas 2 horas, qual foi a variação de temperatura do corpo na escala Celsius? Tá, então, eu tenho uma temperatura inicial em Kelvin e uma temperatura final em Fahrenheit. E ele quer a variação em Celsius. Variação. Tem umas coisas escritas aqui, deixa eu apagar para não ficar. Variação. Deixa eu ver se eu acho o delta aqui. Esses dias eu procurei e não achei. Olha, ele não aparece. Por que ele não aparece aqui o grego para mim? No outro arquivo aparece. Tá. Desisto. Não vou ficar perdendo tempo com isso. Tá. Toda variação eu vou escrever delta, tá? Mas lembre que é delta. Variação é sempre alguma coisa final menos inicial. Variação de temperatura é temperatura final menos a inicial. Então, vou chamar aqui de T. Temperatura final menos a temperatura inicial. Aí ele diz que a temperatura inicial é de 290 Kelvin e a temperatura final é de 86 graus Fahrenheit. E ele quer saber quanto que é essa variação em Celsius. Ou você passa tudo para Kelvin, calcula a variação e transforma a variação para Celsius, ou passa tudo para Fahrenheit, calcula a variação e transforma a variação para Celsius, ou passa tudo para Celsius e calcula a variação. Eu acho que é mais fácil, né? Então, eu vou passar 290 para Celsius. Como é que faz isso? Ô, lasqueira. Relação de Celsius e Kelvin. Temperatura em Celsius igual a temperatura em Kelvin menos 273. Ok? Então, se eu quero passar de Celsius para Kelvin, não, de Kelvin para Celsius é só diminuir 273. Então, a temperatura em Kelvin é 290 menos 273 vai dar 17, né? Graus Celsius. Isso. E a temperatura final, que está em Fahrenheit, tem que passar para Celsius. Temperatura em Celsius sobre 5 igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? Eu quero passar para Celsius, então esse TC continua e substitui o TF igual a 86. Então, fica temperatura em Celsius que eu quero descobrir sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit, que é 86, menos 32 sobre 9. Ok? Então, continua aqui. TC sobre 5 igual 86 menos 32 dá? Dividido por 9 dá? Fizeram?
86 menos 32 dá 54, dividido por 9 dá 6, né? E aí, esse 5 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, a temperatura em Celsius vai ser igual a 6 vezes 5, 30. Posso fazer assim direto? Acompanharam o que eu fiz? Então, a variação, se vocês não falam, eu vou fazer. Então, a variação vai ser a temperatura final, que é 30, menos a inicial, que é 17, dá uma variação de 13 graus Celsius. Ok, pessoal? Acompanharam a questão? Entenderam aqui o que eu fiz? Tranquilo? Fiz certo, mas diferente. Ok. Ah, meu Deus. Você passou tudo para Celsius, tudo para Fahrenheit? O que que você fez? Porque às vezes dá certo, pode ser coincidência, né? Ok, depois se quiser conversar comigo, daí... Tá, ok. Pode ser também. Passa tudo para a mesma temperatura, calcula a variação, depois transforma a variação, dá no mesmo também. Uhum. Ok, também dá certo. Questão 2. Vocês vão me avisando da hora aí, tá? Porque eu posso me perder. Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era a mesma tanto na escala Celsius como na Fahrenheit. Qual era essa temperatura? Tá, então, tem uma temperatura, um valor, que é o mesmo valor tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit. Ou seja, a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Fahrenheit. Ok? Então, você pode pegar a transformação aqui, ó, temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Você pode substituir essa temperatura em Celsius por uma temperatura em Celsius, essa temperatura em Fahrenheit pela temperatura em Celsius, porque é igual, ou substituto por X, né? Dizer que é igual a X. E aí determinar quanto que é esse X, quanto que é essa temperatura, tá? Então fica a temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Celsius menos 32 sobre 9. Esse 9 está dividindo por tudo aqui, né? É TC menos 32 sobre 9. Esse 9 é sobre tudo aqui. Então, ele pode passar para o outro lado multiplicando. E esse 5 que está dividindo pode passar para o outro lado multiplicando também. Então, aqui vai ficar 9 vezes TC igual a 5 vezes TC menos 32. Tá? Faz o chuveirinho aqui, então fica 5TC menos 5 vezes 32 menos 160. 5TC vai para o outro lado para somar com 9, então fica 9TC menos 5TC igual a menos 160. Então, sobra 4 vezes TC igual a menos 160. Esse 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividido. Então, a temperatura em Celsius, que é igual à temperatura em Fahrenheit, é menos 40 graus Celsius, que é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Ok? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Sim? Ok. Questão 3. A questão 3, a gente tinha feito no exemplo, né? Bem igual ao exemplo. Querem que resolva assim mesmo? Vamos resolver porque faz um ano, né, da aula já. Cristo. Como é que eu vou desenhar agora? Eu vou desenhar e mostrar meu caderninho, tá? Meu quadro, eu comprei um quadro, mas tá ali no chão ainda. Então, eu vou fazer aqui e já mostro aí para vocês o que eu tô fazendo. Tá, então vamos ler a questão primeiro. Sob pressão atmosférica normal,
termômetro graduado na escala Celsius, graduado na escala arbitrária, termométrica arbitrária A, se relaciona ao segundo gráfico. Qual é a emissão da temperatura de fusão A na escala A? Para você está de fusão ou ebulição aí? A ebulição? Ok, então vamos trocar lá. Ó. Então, é ebulição. O que a gente faz? Por que tem esse gráfico aqui? Esse gráfico é para a gente comparar as duas escalas. Aqui é a escala Celsius e aqui é a escala A. Quando for 40 graus na escala Celsius, equivale a 0 na escala A, ok? E quando for 90 na escala Celsius, equivale a 100 na escala A. Aí, a gente vai construir uma relação semelhante ao que a gente fez com Celsius e Fahrenheit e Kelvin, tá? Deixa eu ver se vocês enxergam aqui. Dá para ver bem? Aqui eu tenho a escala Celsius, aqui eu tenho a escala A. Quando é 40 na escala Celsius, é 0 na escala A. Quando é 90 na escala Celsius, é 100 na escala A. Isso é o gráfico que está dizendo, tá? A gente constrói isso daqui baseado no gráfico lá. Ok? Entenderam como fazer isso daqui? Aí eu pego uma temperatura qualquer em Celsius aqui no meio, uma temperatura qualquer em A ali no meio. E aí vamos comparar essa distância sobre essa igual a essa sobre essa, que é o que tem ali no arquivo, né? Então, o que é? Acompanhem ali. Essa distância aqui, eu não estou mais vendo aqui, pera lá. Essa distância aqui vai ser temperatura em Celsius menos 40, certo? Dividido por essa distância aqui, que é 90 menos 40. Vai ser igual a essa distância aqui, que é A menos 0, dividido por essa distância, que é 100 menos 0. Ok? Acompanharam? Tudo certo até aí? Ok, então, C menos 40 sobre 90 menos 40 igual a menos 0 sobre 100 menos 0. Então, desse lado sobra C menos 40 dividido por 90 menos 40 igual a 50. E aqui vai sobrar A menos 0, A, C menos 0, 100. Assim como a gente dividiu lá o denominador para simplificar, a gente pode fazer aqui também. Nesse caso, a gente pode dividir tudo por 50 para simplificar. E aí, desse lado, sobra 1, né, aqui embaixo, então fica só C menos 40. E aí, desse lado, sobra A sobre 2, ok? E aí, ele está pedindo a temperatura de ebulição, que na escala Celsius equivale a 100 graus Celsius, ok? Tudo bem até aqui? Acompanharam? Entenderam? Se o problema pedir, escreva a relação termométrica, isso daqui é relação termométrica, ok? É uma equação que relaciona duas escalas termométricas, isso é relação termométrica. Aí, essa é a primeira parte do problema. A segunda parte é encontrar o valor que ele está pedindo. Depois que você encontra a relação, aí você substitui o valor que está pedindo. Então, ele quer a temperatura de ebulição na escala A. Temperatura de ebulição, eu sei que na escala Celsius equivale a 100 graus Celsius. Menos 40 igual a temperatura A sobre 2. Então, aqui vai ficar 100 menos 40, 60, igual a A sobre 2. Esse 2 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, a temperatura em A vai ser igual a 60 vezes 2, que dá 120 graus A. Certo? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Tudo tranquilo?
Ok. Questão 4, então. Um termômetro de gás sob pressão constante marca 20 graus X quando o volume do gás é 50 centímetros cúbicos e 90 X quando o volume do gás é 60 centímetros cúbicos. A. Determine a relação entre a temperatura e a grandeza termométrica através de uma função termométrica. Então, aquilo que eu falei, né? Função termométrica, relação termométrica é uma equação que relaciona as duas escalas ou as duas grandezas. Então, nesse caso aqui, a gente vai comparar uma escala X com uma escala de volume, ok? E letra B, qual é a temperatura quando o volume for 80 centímetros cúbicos? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu fazer aqui meu caderninho, pera lá. Quando for aqui escala X, aqui o volume em centímetros cúbicos. Quando a temperatura for 20, o volume é 50. Quando a temperatura é 90, o volume é 60. X e V. Ok? Aqui, ó. Aqui é a temperatura em X, aqui o volume em centímetros cúbicos. Quando a temperatura, eu não estou enxergando agora. Quando a temperatura é 20, o volume é 50. Quando a temperatura é 90, o volume é 60. Aí pega uma temperatura X no meio, um volume no meio também. Então, você vai fazer essa distância sobre essa, igual a essa sobre essa. Ok? Conseguiram entender? Posso fazer lá direto ou vocês querem ver aqui primeiro? Pode. Então, aqui vai ficar, ó, x menos 5, menos, quanto que é aqui? Eu não enxergo. 20, né? X menos 20 dividido por 90 menos 20. E aqui fica V menos 50 dividido por 60 menos 50, certo? Vou fazer lá então, senão não vai dar tempo da gente terminar. Acho que de todo jeito não vai dar, né? Então, aqui vai ficar x menos 20 dividido por 90 menos 20, igual a V menos 50 dividido por... Meu Deus, o que ele fez aqui? Quanto mais pressa. X menos 20 dividido por 90 menos... O que ele tá fazendo, Cristo? Menos 20. Igual. Dá para entender? A o volume menos 50 dividido por 60 menos 50. Tá? Tentem resolver, então, a partir disso, se já não fizeram, e aí a gente termina na próxima aula, né? Já que deu o tempo. Ok? Querem perguntar alguma coisa? Conseguiram resolver essa questão? Beleza, Cauane. Ok, então tá, gente. Tchau, até a próxima. Que corrida que foi hoje. Tchau, tchau. Um abraço, boa tarde, bom final de semana. Tchau.